Então veja bem, olha para a telinha, tá certo? Eu fiz aqui um esqueminha, esse sistema constitui o referencial de Gauss. É importante se falar isso, que aqui para sua prova nós vamos falar do referencial de Gauss, dos espelhos esféricos. Então, tem aqui o espelho côncavo e tem aqui o espelho convexo. Então veja bem, o que é esse referencial de Gauss? Esse referencial de Gauss é que vai mostrar se a abscissa é positiva ou negativa, se a ordenada é positiva ou negativa. O referencial de Gauss, pessoal, é constituído por dois eixos. Eles são perpendiculares entre si. Mas para começar, vamos falar da origem. A origem está no vértice. Olha, para o espelho côncavo, origem no vértice. Convexo, do mesmo jeito. O bom que eu faço para o espelho côncavo vale também aí para o espelho convexo. O eixo X, veja bem, o eixo das abscissas, ele é positivo em qual sentido? Veja bem, você vai dizer que ele tem a mesma direção do eixo principal e o sentido positivo é contrário à incidência da luz. Como assim? A luz não está chegando assim? Então o eixo X será positivo, contrário a esse sentido. Ficou simples. Está aqui. O eixo X é positivo assim. Isso vale também para o espelho convexo. Veja que o eixo X tem a mesma direção do eixo principal e o sentido é contrário à incidência da luz. Então, podemos até pensar assim, as distâncias, quando os objetos e as imagens estão à frente do espelho, você vai dizer que essas abscissas são abscissas positivas. Se estivesse atrás do espelho, essas abscissas seriam abscissas negativas, até porque estaria atrás do referencial, atrás do zero da referencial de Gauss aí. O eixo Y é muito simples. O eixo Y é para cima positivo. Então o eixo Y fala do tamanho do objeto e de tamanho da imagem. Por favor, preste atenção. Eixo X, distância do objeto, distância da imagem. Eixo Y, tamanho do objeto, tamanho da imagem. Então tenha cuidado com essas informações. Se você observar, todos os objetos e imagens que se formar aqui vão ser objetos e imagens reais, estão na frente do espelho. Se formar aqui, imagens virtuais. Objetos e imagens aqui na frente desse espelho convexo, objetos e imagens reais. Estão atrás do espelho, objetos e imagens virtuais. Ok, professor Luiz? Ok, vai estimulando. Então, essa parte aí da matemática é bem simples, tá? A única coisa que muda é que geralmente a gente usa para a direita mais, para a esquerda menos. Então, para espelho, vocês colocam o mais do lado esquerdo, né? Como o professor mostrou aí para vocês. Então, o objeto que está na frente do espelho, a distância dele, as abscissas dele vão ser sempre positivas. Se a imagem formar atrás do espelho, aí a abscissa vai ser, a distância toda dessa parte da abscissa vai ser negativa. Que geralmente a gente usa para a direita mais e para a esquerda menos, né? Na matemática, no plano cartesiano, aqui é só o contrário, ok? Então, vamos para o próximo slide aí, professor. Está no ponto? Olha, está no ponto aqui do próximo slide. Então, veja bem, observe o seguinte. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes não fica muito claro, mas eu vou dar um exemplo assim. Mais uma vez, vou pedir ajuda aqui a Alex. Está aqui Alex. Alex está na frente do espelho. Então, observe, eu vou encontrar a imagem dele aqui. Está aqui a imagem. Aqui o objeto, está aqui a imagem. Veja bem. Aqui é o eixo Y positivo, aqui para cima, e o eixo X positivo, aí, contrário à incidência da luz, como nós acabamos de ver no referencial de Gauss. Veja bem, essa distância aqui em cima é a distância de Alex ao espelho, ou seja, do objeto ao espelho. P, que nós vamos chamar de P. Então essa distância, ela é positiva. Ela é positiva pelo referencial de Gauss. Essa abscissa é positiva. Então, se você observar da imagem também, a abscissa da imagem também será positiva. Ou seja, quando o objeto e a imagem são reais, suas distâncias, suas abscissas são abscissas positivas. Suas distâncias aos espelhos, tá, Vespano? Sua distância ao espelho, tanto do objeto como da imagem, vão ser positivos, porque está na frente do espelho, tá? Então, o que muda é isso. E nós vamos ver agora o objeto e a imagem, o tamanho. Aí, o tamanho é do eixo Y. Se tiver para cima é mais, se tiver para baixo é menos. A convenção normal que a gente já conhece, ok, professor? Ó, seguindo aqui, olhando aqui para o próximo slide, eu vou dar um exemplo aqui. Também eu preciso de uma imagem aqui, eu vou colocar o objeto aqui nessa situação, vou encontrar a imagem, vou utilizando os raios aqui, vou ter que prolongar, nós já sabemos bem disso, que a imagem vai se formar aqui atrás. Então, ó, observe mais uma vez
Distância do objeto ao espelho. Está na frente do espelho. Pelo referencial de Gauss deve ser positivo. E a imagem aqui, ó, está atrás do espelho. Então a sua distância, a sua abscissa aqui é negativa. Então observe, essa imagem, ela é real ou virtual? Ela é virtual, formada pelos prolongamentos. Virtual, abscissa da imagem negativa. Objeto real. Então, ó, sua distância, sua abscissa será positiva. Veja bem, para finalizar aqui essa parte de matemática dos espelhos esféricos, não poderia deixar de falar isso é importantíssimo. Falar da distância focal, que é essa distância do foco ao vértice do espelho, e falar do raio de curvatura, que é a distância do centro ao vértice do espelho. Olha, só em saber se a distância focal e o raio de curvatura é positivo, só em saber disso você já pode, se é positivo, você pode identificar o espelho. Sei o sinal da distância focal, sei o sinal do raio de curvatura, já sei qual é o espelho. Então veja bem, nos espelhos côncavos, a distância focal, veja que o foco está na frente do espelho. Então essa distância, pelo referencial de Gauss, ela vai ser uma distância positiva. Assim como o raio de curvatura. Veja que o centro está na frente do espelho. Isso no espelho côncavo, hein? Ó, distância focal, pelo referencial de Gauss aqui, ó, distância focal positiva, raio de curvatura positivo. Veja aqui nos espelhos convexos. Nos espelhos convexos, veja que o foco está atrás do espelho, o centro também está atrás do espelho. Então a distância focal aqui, olha, vai ser negativa e o raio de curvatura vai ser negativa. Para resumir essa história, meu amigo, objeto real, P', P positivo. Imagem real, P' positivo. Imagem virtual, P' negativo. Espelho côncavo, distância focal, raio de curvatura positivo. Espelho convexo, distância focal e raio de curvatura negativo. Ok, professor Luiz? Ok, vestibulando. E como nós colocamos o objeto sempre na frente do espelho, então, como no caso daquela questão que a gente fez na UFRN, a menina está a 50 centímetros do espelho, então ela está na frente do espelho, vai ser sempre P positivo, mais 50, ok? Agora, o P', se a imagem for real, como a gente colocou, P' é positivo. Se a imagem for virtual, P' é negativo. Então diz, formou sua imagem real a 30 centímetros do espelho, ou a imagem, desculpa, formou sua imagem virtual a 30 centímetros de distância do espelho. Então, na hora do dado lá, você vai colocar menos 30, tá? Porque a imagem virtual, P' é negativo. Formou sua imagem real a 30 centímetros do espelho. Então, nos dados, você vai botar mais 30. Não esqueça de quando pegar essa questão de cálculo dos espelhos, os dados você tem que botar o sinal de mais ou de menos. Aí você tem que olhar isso daí, ok? Principalmente aí para os alunos de tecnológica e biométrica que precisa dessa parte de cálculo. Ok, professor? Está no ponto aí? Ok, está no ponto. Vamos finalizar a parte de matemática dos espelhos esféricos. Evidente aqui que não podia faltar a equação dos pontos conjugados, que é a equação de Gauss. Veja bem, olhando aqui para a telinha, a equação dos pontos conjugados, ou a equação de Gauss, você pode ver essa expressão assim, 1 sobre a distância focal, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O UFRN adora fornecer essas equações, o que eu acho uma coisa interessante. Mas você está garantindo a mim que o UFRN vai... Não estou garantindo, não está lá no edital, não está lá. Nós vamos fornecer as fórmulas. Não está, mas ela costuma fornecer as fórmulas sim. Sabemos que a distância focal, como ela é metade do raio de curvatura, você substitui aqui, você pode ver também a equação dos pontos conjugados dessa forma. Tudo bem, professor Luiz? Ok, vestibulando. Então vocês analisem que essas formulazinhas vêm no vestibular, vêm para vocês, é fácil vocês aplicarem no dia a dia, tá? Não é só soma de frações, não tem dificuldade. O que você tem que falar, mais uma vez reforçando, é que os dados que ele der, você tem que olhar lá. Se vier no vestibular uma questão de espelho, você tem que pegar os dados e colocar o sinal de mais ou o sinal de menos. Isso é que é importante. O que você vai procurar, se ele pedir o raio, você não vai se preocupar com o sinal que vai aparecer, que automaticamente, se aparecer negativo, ele vem. Se for positivo, ele aparece mais. Então, o que eu procuro, eu não me preocupo em colocar sinal. Não vá botar lá na fórmula, porque o espelho era convexo, não vá botar o foco menos F. Não, você está procurando deste F, que lá vai aparecer F igual a menos tanto.
Então, o que eu procuro, eu não me preocupo com sinais. Agora, se vier questões de espelho esférico, assim que os números, os dados que ele der, você para e vai analisar se vai colocar o sinal de mais ou de menos. Que na hora que você coloca lá na fração, vai ser uma soma ou uma subtração. Ok, professor Vovan? Ok. Para finalizar aqui, pessoal, veja bem. Para finalizar essa parte matemática dos espelhos esféricos, está faltando aí o aumento linear transversal. Bom, o que é o aumento linear transversal? Aumento linear transversal é uma grandeza que compara o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. O aumento linear transversal vai dizer o seguinte: quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, ou quantas vezes a imagem é menor do que o objeto, ou ainda se a imagem é igual ao objeto. Igual quando eu falo aqui, igual eu falo em tamanho. Então, olhando aqui para a telinha, o aumento linear transversal é essa razão aí, I sobre O. Ah, qual é a unidade? Qual é a unidade de aumento linear transversal? Veja bem, é um tamanho sobre outro, então unidades idênticas. Aumento linear transversal é uma grandeza adimensional. Viu? Sem unidade. Perfeitamente, uma grandeza sem unidade. Então vamos chamar aqui essa equaçãozinha de 1, tá certo? O aumento linear transversal pode ser calculado dessa forma também, que faz a razão aqui entre P' e P, que é a distância da imagem, e a distância do objeto, o espelho. Esse sinal é da fórmula, tá certo? Vamos chamar essa equaçãozinha de 2. Veja bem, se aqui é A, I sobre O é A, menos P' sobre P é A, conclusão, isso aqui igual, né? Então posso igualar essas duas equações, ficar com esse resultado, I sobre O é menos P' sobre P. Fique atento a essa daqui, tá certo? Essa daqui, lembrando dessa aqui, você vai lembrar dessas duas, sem dúvida nenhuma. E os seus problemas são aumento linear transversal, professor Luiz, já era. Vamos? Ok, vestibulando. Então, por exemplo, na questão que nós fizemos há pouco tempo, a garota queria se maquiar, queria não no espelho plano, porque no espelho plano você sabe que a altura do objeto é o mesmo tamanho da altura da imagem, ok? Nós vamos já só lembrar isso aqui para vocês. Agora, no espelho côncavo, você pode ter o aumento da imagem. Como a menina se queria maquiar, não é que o espelho seja com grau, eu já falei isso aqui. É porque o espelho é côncavo, é o único espelho que consegue aumentar a imagem para melhorar a maquiagem. Então, quando o espelho é côncavo, tá, a imagem é direita. Se a imagem é direita, nesse caso para aumento, tá certo? Nós vamos ter sempre, como ele falou lá na questão, que a menina queria que o aumento da imagem dela fosse em 3 vezes, para aumentar, para melhorar onde ela maquiar, ela vê melhor, um aumento para maquiar melhor. Então, como a imagem ia ser direita, porque ela queria maquiar, tinha que ser direita, para não aparecer aí projetada em algum canto de cabeça para baixo, então a menina, nesse caso, eu ia colocar o A igual a quanto? A mais 3, tá certo, professor Vovan? Tá? Okay, porque okay. A imagem é virtual. Se a imagem fosse virtual, projetada numa tela, então ia ser menos 3, porque quando a imagem é real, o aumento lá eu coloco menos 3 no dado. Ok, professor? Ok. Só para finalizar essa parte de espelhos, uma vez fez uma pergunta interessante. Por que a imagem real ela pode ser projetada e a virtual não? A resposta é simples. A real ela está na frente do espelho. A virtual está atrás do espelho. Então, como é que você vai projetar uma imagem que está atrás do espelho? Onde teoricamente não existe luz, porque a luz bate no espelho e reflete. O espelho ele reflete, é uma superfície que ele reflete a luz. Então, para a imagem ser projetada, para projetar a imagem, você tem que ter raios de luz chegando em algum canto numa tela para ser projetado. Então, aquelas imagens reais lá do espelho côncavo, que a gente viu que pode ser do mesmo tamanho, menor ou maior, elas vão ser formadas em algum anteparo. Por isso que a imagem real, ela precisa de uma tela para ser projetada, tá? Ok? Nós vamos falar aqui de lentes também e vamos lembrar vocês na parte de instrumentos ópticos, de tudo, como é que isso ocorre. Vamos ter uma aula de ótica aqui também, ótica da visão, e nós vamos ter vários professores aqui